As últimas semanas têm sido marcadas por grandes curiosidades que a gente vem respondendo aqui sobre o livro de Apocalipse. E eu acho que vocês já perceberam que o livro de Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças, embora tenha bicho de 7 cabeças na história do Apocalipse, tá? Mas o Apocalipse, se você pegar, por exemplo, os primeiros versículos de Apocalipse, você vai perceber que Apocalipse é quase uma carta, igual às outras cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, de Judas. Por exemplo, quando João escreve o Apocalipse no capítulo 1, versículos 4 em diante, ele diz assim, olha, João, as 7 igrejas da província da Ásia. Ele está endereçando essa carta a essas igrejas. E ele começa como todas as outras cartas começam. A vocês, graça e paz, daquele que era, daquele que há de vir, daquele que é, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir ao seu Deus. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Mais à frente ele vai dizer, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. E aí ele vai contar o que aconteceu. Então, o livro de Apocalipse, a gente quase que consegue chamá-lo de a carta de João à Ásia Menor. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Quer dizer algo que foi descoberto, algo que foi trazido à luz. Então, se é uma revelação, você não precisa ter medo de ler o Apocalipse. Você não precisa ter medo de ler e achar assim, puxa, eu não vou entender nada. Realmente, se você ler sozinho, sem os contextos, você não vai entender nada. Mas o Apocalipse, ele é uma carta, para quem leu ela no primeiro século, os primeiros leitores dela, é uma carta que traz consolo, traz esperança. E isso é uma coisa que nós precisamos às vezes, não é? A gente precisa, às vezes, enxergar um horizonte além daquilo que a gente está vendo. A gente vive cercado pelo medo de falhar, medo de não conseguir criar os filhos, medo de não conseguir ter dinheiro, medo de não conseguir fazer o casamento dar certo, medo de deixar que os outros guiem a nossa vida, medo de nos entregar às amizades. A gente vive cheio de medo. E por isso que a grande boa notícia é que Deus está pronto para lançar do nosso coração fora todo o medo. E quando Ele lança fora o medo do nosso coração das coisas, a gente tem paz para poder se entregar à vontade dEle e viver aquilo que Ele tem para nós. E é isso que João está dizendo para os apocalipses? Não, ele está dizendo para as igrejas da Ásia Menor. Ele está dizendo, gente, deixa Deus tirar de vocês o medo do coração. Pare de ser refém desse medo que vocês estão sofrendo por causa de toda a perseguição que o Império Romano tem gerado na vida de vocês. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E se você o vê como Deus Todo-Poderoso, você pode enfrentar qualquer coisa. Essa era uma realidade muito difícil para essas igrejas, esses 7 pontinhos vermelhos. Provavelmente existiam muitas outras igrejas na Ásia Menor. Mas essas 7 igrejas, elas são escolhidas meio que como representação da igreja. Lembra que o número 7, eu falei semana passada, quer dizer plenitude? Ou seja, essas 7 igrejas é uma maneira de Jesus dizer o seguinte, olha, essas cartas que eu estou escrevendo, ela não é para uma igreja específica, ela é para todas as igrejas. E todas as igrejas da Ásia e todas as igrejas de todos os tempos. Então, muito do que a gente está vendo nas últimas semanas aqui é para nós. Você precisa ter os ouvidos abertos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para nós. A gente chamou essa série de caixa preta porque justamente é o mecanismo que os aviões têm para, depois de acidentes, identificarem as causas.
Mas nós estamos tendo um privilégio de, antes de nos acidentarmos, abrirmos a caixa preta da nossa igreja, da nossa vida. E Jesus tem revelado a nós alguns segredos, tem trazido à tona algumas coisas que, se não forem corrigidas, que não forem mudadas, repensadas, isso pode levar a um desastre da nossa vida, da nossa comunidade, enfim. Jesus, eu poderia dizer assim, que ele abriu a caixa preta daquelas igrejas. E no primeiro século, ele chegou ao apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, que fica ali no leste da Turquia, e ele falou: João, eu tenho algumas coisas para dizer para você. Você precisa primeiro saber que eu é que sou o rei verdadeiro, não é César. Eu tenho a última palavra. Então você precisa confiar em mim. Escreva algumas coisas aí, manda para o meu povo, porque eles precisam saber desse negócio. A gente já viu 5 igrejas, e olha, gente, graças a Deus, semana que vem é a última igreja, a igreja de Laodiceia. Porque eu não aguento mais. Eu aguento sim, mas tá puxado, porque realmente são semanas difíceis para a gente poder refletir sobre isso, e a Deus também trabalhando na nossa vida. A igreja que nós vamos ver hoje é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia é uma igreja, assim, ela é diferente de todas as outras 7. Talvez a mais parecida com ela seja Esmirna. A Esmirna, ela não teve nenhuma crítica de Jesus. Esmirna não teve nenhuma, assim, Jesus falou: você precisa resolver isso porque está ruim. Não, simplesmente Jesus chegou a Esmirna e falou: olha, eu estou vendo o que vocês estão passando, segue em frente, vai ficar pior ainda as coisas, mas continuem até o fim e eu vou dar para vocês a vitória. Filadélfia nem tem essa menção do sofrimento. Filadélfia não tem acusação nenhuma. Se você ler, Jesus não fala nada para Filadélfia: olha, contudo eu tenho contra você. Não, ele não diz nada. Filadélfia é uma igreja, assim, que a gente poderia comparar aqueles que são fracos, pobres em todos os sentidos, aqueles que não têm forças, aqueles que chegaram ao fim de si mesmos. A gente vai ver um pouco mais sobre a igreja, mas é uma igreja que não tem tanta influência, é uma igreja que não tem tanto nome, e ela está no meio de uma situação complicada, e Jesus vem a ela com suas palavras de consolo. Mas antes da gente ler a carta e refletirmos, eu quero dizer para vocês o seguinte: tem 2 maneiras da gente ler essa carta hoje à noite, hoje de manhã, de Filadélfia. E a primeira maneira como eu vou ler aqui na minha Bíblia impressa. Se você quiser ler na sua Bíblia eletrônica aí, tranquila, né? Apocalipse capítulo 3, de vez em quando eu trago a Bíblia impressa, que é para o pessoal poder saber que eu tenho uma Bíblia impressa. E que eu uso Bíblia impressa também, tá? Mas também porque às vezes é fácil também da gente pegar aqui. Capítulo 3, nos versículos 7 até o versículo 13, você vai ter a carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Agora, olha só, presta atenção. Tem 2 maneiras de você ler essa carta. E a primeira é uma maneira muito infantil, imatura e distorcida da fé. E é essa maneira que eu vou ler agora. Eu vou ler essa carta agora de uma maneira, eu diria até diabólica. Mas para não ser tão contundente, eu vou lê-la de maneira imatura na fé. Porque isso é muito mais comum do que você imagina na nossa sociedade brasileira, na nossa sociedade cristã brasileira. Uma sociedade que passa por dificuldades, pessoas que vivem lutas, pessoas que vivem conflitos, pessoas que não têm respostas para suas perguntas. Elas podem ler essa carta de uma maneira que, em vez de levá-las aos pés de Cristo, vão levá-las aos pés do diabo. Quer ver como é que fica? Fica assim, eu vou ler exatamente o que está aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Se você não conhece Jesus, você vai ler isso aqui e vai dizer: está vendo? Ele é que abre as portas para a minha vida. Você não tem nada com isso. Você nada pode me abalar. Nada pode me derrotar. Eu não vivo para sofrer. Eu não tenho momento de sofrimento na minha vida. Por quê? Porque o meu Deus tem a chave de Davi. E Ele certamente vai abrir uma porta para mim escapar desse sofrimento. Eu conheço as suas obras.
E eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Está vendo? Eu estou buscando a Deus, eu estou sendo fiel a Ele, e nada vai me resistir. Quando o problema vier, quando as dificuldades vier, eu vou poder passar por cima de tudo, e não vou sofrer nenhum dano. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Aquele que te viu passar na prova vai se arrepender, não é? E a sua vitória vai ter sabor de mel. Ou seja, as pessoas que tiveram problemas com você, elas não sabem com quem elas estão mexendo com o filho do rei. E o filho do rei vai chegar uma hora que ele vai obrigar essas pessoas a se prostrarem diante de mim e reconhecerem que Deus está comigo. E com a chave de Davi, ninguém pode comigo. E eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Posso pisar numa cobra, né? Quero ver. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Está vendo? Eu sou obediente a Deus e Deus retribui a minha obediência. Está vendo? Eu sou fiel na igreja, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel nas disciplinas espirituais, eu vou ao culto e por isso Deus me protege do sofrimento. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A minha coroa não, a minha coroa está guardada. E tudo que eu faço aqui vai ser recompensado de acordo com o que eu mereço. Tem pedras preciosas na minha coroa. Cada boa obra que eu faço, tem uma pedrinha que Jesus coloca na minha coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e ali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce da parte dos céus de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Esse é o tipo de espiritualidade que ronda as nossas igrejas e que ronda a nossa sociedade. Quando você diz para alguém que você vem à igreja cristã, ou quando você diz que você é evangélico, a primeira coisa que as pessoas pensam é num perfil assim. Alguém que vive à base da sua própria força. Alguém que tem mais ou menos como se fosse um amigo chamado Deus, soberano, Jesus Cristo, e que quando você resiste a essa pessoa, ele faz assim para o amigo. E o amigo vem e acaba com você. Você é praticamente imune a todo tipo de sofrimento. E a gente sai vivendo essa espiritualidade como se fosse assim mesmo. Como se nós fôssemos imbatíveis. Como se nós pudéssemos fazer orações de determinação e profetizar e as coisas não acontecerem. E as coisas iriam acontecer. Como se eu pudesse enfrentar uma doença na minha vida e dizer, eu não vou tomar remédio, eu não vou fazer tratamento, sabe por quê? Porque o diabo não tem poder sobre mim. A gente vive. A gente é mandado embora do emprego, a gente fala para o chefe assim, você vai ver, a mão de Deus vai pesar sobre você, porque você me mandou embora. Não tem esses negócios? Tem. Claro que tem. Eu já vi gente que sofre um acidente e vem um maluco endemoniado dizer assim, tá vendo? Tá longe de Deus, olha o que Deus fez. Pô, como assim, cara? Quer dizer que Deus sai se vingando, sai pegando o pessoal que está resistindo a Ele e se retalhando eles? Esse é o tipo de espiritualidade que é muito parecida com a maneira como a sociedade vive. Porque os critérios de poder, de força da sociedade estão atrelados a esse tipo de coisa. Estão atrelados à demonstração de poder. Estão atrelados à demonstração de força. E a igreja de Filadélfia é uma igreja fraca. Sabe por que ela é fraca? O contexto dela é bem complicado. É uma cidade que ela fica ela não tem influência nenhuma, ela não tem nome, ela não tem um grande centro comercial que nem Éfeso, que nem Pérgamo, ela não tem nenhuma fama. Ela é simplesmente um lugar no meio do nada, que é uma passagem para outras cidades, para o leste.
É uma cidade onde o pessoal se encontram para acordos comerciais, mas não fazem comércio nessa cidade. Essa cidade ela não tem riqueza, essa cidade ela não tem consumo, ela não tem economia alta. Mas também, a cidade de Filadélfia, ela vive numa região vulcânica. No primeiro século, no ano 17 depois de Cristo, diz que teve um terremoto nessa cidade e que, arrebentou com a cidade. E aí, por ser uma cidade na região vulcânica, os vulcões, embora não estejam em erupções, mas ela vive sempre sob a ameaça de um tremor de terra. Por ser uma região vulcânica, é uma terra muito fértil. Então, Filadélfia tem uma produção muito grande de uvas. Isso é a grande riqueza de Filadélfia. Mas quando teve esse terremoto em 17 depois de Cristo, que destruiu tudo, pintou um salvador da pátria na época. O nome dele era Tibério César, imperador romano. E o imperador romano Tibério César veio e ajudou a reconstruir a cidade, ajudou a botar em ordem as coisas e com isso criou alguns laços com a cidade. Claro, ajudou a cidade ficou meio que devendo para ele algumas coisas. E aí, uma das coisas que Tibério César foi e fez é que ele mudou o nome de Filadélfia para Filadélfia de Cesareia. Por quê? Em homenagem a ele mesmo. Os imperadores romanos, a gente já viu aqui nas últimas semanas, eles têm essa síndrome de Lúcifer, né? E eles gostam de se aparecer, eles gostam de ser adorados como Deus e tal. Depois que Tibério César saiu fora, entrou esse camarada chamado Flaviano Vespasiano, e ele mudou o nome da cidade de novo, em homenagem à sua esposa, e aí passou a se chamar Flávia de Cesareia, ou Flávia de Filadélfia, a cidade. E aí a cidade de Filadélfia foi ganhando, assim, ao longo dos anos, muitos apelidos. Ela não tinha uma identidade firme. Uma hora ela chamava Filadélfia de Cesareia, outra ela chamava Flávia de Filadélfia. Tinha alguns que diziam que, inclusive, ela era a pequena Atenas, uma miniatura da grande capital grega na época. E, depois de Flaviano Vespasiano, surge um cara chamado Tito Domiciano, que é o imperador da época que o Apocalipse é escrito. E Tito Domiciano chama os prefeitos, as lideranças de Filadélfia e diz o seguinte: eu preciso que vocês acabem com a metade da plantação de uvas, da vinha, porque vocês precisam plantar cereal aí para alimentar o exército romano. Com isso, a cidade de Filadélfia perdeu parte da sua economia e, pior, não dava cereal lá. Muito prejuízo, muita gente sem emprego e sem grana. Uma instabilidade política. Uma hora um governador chegava e fazia uma coisa, tomava uma decisão, acabava com a economia da cidade. Outro chegava, mudava o nome. Então é uma cidade assim que vive sob essa tensão o tempo todo. É uma cidade traumatizada. É uma cidade que acho que ela colocaria um meme no Instagram dizendo assim: eu queria ser rico pelo menos um dia na vida, porque ser pobre todo dia está difícil, né? É uma cidade que não consegue ver o futuro num horizonte muito perto. É uma cidade que, quando tudo está bem, acontece alguma coisa que desestabiliza. Você já viveu alguma coisa assim? Uma situação assim? Você está colocando as suas contas em ordem, de repente, sei lá, um carro quebra, de repente aparece alguém precisando de dinheiro e você tem que tirar das suas economias para poder socorrer. Você acaba de cuidar de uma doença, de repente aparece outra. E eu não sei se é impressão minha, mas à medida que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, isso começa a ser mais frequente, né? A gente trata um negócio, daqui a pouco aparece outro. Aí você trata outro, aparece outro. Você nunca... Pô, olha a situação política do nosso país, que inferno que é a gente viver sob esse polarismo, esse extremismo. E, infelizmente, nós aqui fazemos parte disso. Alguns de nós alimentamos esse negócio, porque a gente ainda está com a esperança na força, a gente ainda está com a esperança que o poder, que a espada, que quando você botar o pé na mesa e fazer as coisas, vai acontecer. A gente defende um lado, ou defende o outro, ou defende a esquerda, ou defende a direita. E a gente não entendeu ainda como é que funcionam as coisas no reino de Deus. Então, é sob essa circunstância que a igreja de Filadélfia tem que lidar com a sua fragilidade
e perseverança. E essa, infelizmente, não é uma marca do povo de Deus, ou do povo que se diz de Deus no Brasil. O povo que se diz de Deus no Brasil é o povo que Deus chamou para ser cabeça e não cauda. O povo que se diz de Deus no Brasil é o povo chamado para ser filho do rei e, portanto, não mexa comigo, porque senão o meu pai vem e lança uma maldição sobre você. Olha o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Você pode confiar em mim. Esse santo é o santo de Isaías, capítulo 40, se referindo a Deus. Os imperadores que passaram por você e destruíram a sua vida, Filadélfia, eles não mandam no final. Eu sou o Deus santo e eu sou verdadeiro. Você pode confiar em mim que eu não minto para você. Eu tenho a chave de Davi. O que é a chave de Davi? Dentro de uma perspectiva judaica, quando você lê lá o capítulo 22 de Isaías, Deus mandou o rei Salomão trocar um secretário de Estado do governo dele, que era praticamente o cara que tinha as chaves do palácio. Era o cara que abria o palácio e dava acesso ao rei e ao reino. E aí, por causa de uma circunstância, Deus fala para Salomão trocar esse camarada e botar no lugar dele um cara chamado Eliaquim. E esse cara chamado Eliaquim, Deus disse para ele, fala assim, eu vou colocar sobre o seu ombro a chave de Davi, a chave do reino de Israel. Ou seja, você é que vai a partir de hoje administrar o reino. Entra no reino quem você deixar. Sai do reino quem você permitir. Ninguém pode fechar a não ser você, porque você tem as chaves, ou você tem a chave do reino de Davi. Jesus está dizendo, eu sou Deus santo e verdadeiro, mas eu é que tenho a chave do reino de Deus. É eu que permito você entrar ou não. Não é você que consegue entrar, não é você que consegue furar um bloqueio e entrar. Não é você que ganha, que merece essa entrada no reino. Você só entra se eu colocar você para dentro. E olha, Filadélfia, eu estou vendo o teu sofrimento, fica tranquila, porque embora você está vivendo uma vida onde você é jogada de cá para lá o tempo todo, onde você vive instabilidades, eu é que mando no final. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Percebe como é que isso fica muito melhor quando você tem um rei e não quando você é o rei? Quantos de nós temos maturidade hoje para olhar para as nossas vidas e enfrentar o sofrimento, dizendo, Deus, se o Senhor não quiser me tirar desse negócio, apenas me conduza para que eu consiga resistir e passar por ele. E quantos de nós estão dizendo, Deus, cadê a tua palavra? O Senhor disse que é fiel e que nenhuma praga na minha tenda chegaria. Cadê? Quantos de nós nos aproximamos de uma comunidade cristã para usar Deus para os nossos propósitos? Olha só, eu sei tudo o que você faz e eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. E aqui tem um negócio interessante, porque abrir uma porta quer dizer, eu dei uma oportunidade para você, como rei. Essa situação que você vive é uma oportunidade que eu estou te dando para você ser minha testemunha. Lembra que eu falei que Filadélfia ficava no meio do nada, mas ela era o cruzamento de cidades que levavam para outras cidades? Você sabe que o Império Romano, na verdade, usou muito da infraestrutura que o Império Grego construiu, ruas pavimentadas para poder entrar pelo Império. Esses caminhos foram aproveitados pelos cristãos para que o Evangelho pudesse fluir no primeiro século. E Jesus está dizendo para Filadélfia, olha o seguinte, eu estou te dando uma oportunidade em meio a essas circunstâncias que você está vivendo, que todos aqueles que passam por você, aqueles que passam pela sua cidade e te veem, eles podem ver o seu testemunho e levar a minha palavra para outros lugares. O teu sofrimento e a maneira como você lida comigo no meio disso é uma vitrine para quem está te observando. Embora você às vezes olhe para você e pense assim, puxa, Deus me esqueceu. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Tem gente que não consegue ouvir isso que eu estou dizendo.
Tem gente que quando eu falo, não, Fernando, não existe esse negócio de sofrimento para quem é discípulo de Jesus. Existe. Existe sofrimento, existe desgraça, existem situações complicadíssimas. A grande questão é se nós enxergamos Deus de fato como um santo e verdadeiro, como o Deus, como o Alfa e o Ômega, ou se nós nos enxergamos como aqueles que são servidos por esse Alfa e Ômega, por esse Deus santo e verdadeiro. Olha só, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Provavelmente Filadélfia era diferente das igrejas, das outras igrejas. Vocês lembram como é que era Éfeso? Era uma igreja rica, que tinha poder econômico. A igreja de Pérgamo, ela tinha fama. A igreja de Pérgamo tinha influência. A igreja de Esmirna estava empobrecendo, mas tinha recursos. A igreja de Tiátira tinha bastante pessoas, era influente. Mas a igreja de Filadélfia provavelmente era um grupo insignificante. Era um grupo que olhava para si e pensava assim, eu não sou nada. Era um grupo que falava assim, mostra aí, Filadélfia, o que você faz? Você tem uma banda legal na igreja? Não. A gente faz na capela. E às vezes o irmãozinho que vai tocar lá, ele toca assim meio, né? Ô Filadélfia, o que vocês fazem na cidade? Não, a gente não tem muita coisa mesmo, a gente tem muita gente, então a gente se reúne, a gente ora pela cidade, mas não é nada. Mas, Filadélfia, vocês não se envolvem com os problemas? Não, a gente não tem dinheiro nem para sustentar o nosso espaço lá, então a gente reúne na nossa casa mesmo e tal. Se alguém perguntasse assim para você, olha, tem umas igrejas boas naquela região que você pode frequentar. Sabe qual que era a única igreja que você ia falar, não, na Filadélfia eu não vou? Sabe qual que é a única igreja que você diria, eu não vou? Filadélfia. Filadélfia seria aquela única que você ia entrar e ia pensar assim, puxa, não me atrai nada. Não tem adoração, não tem luzes, não tem ar-condicionado, não tem cadeira legal para sentar, é muito complicada. Às vezes a gente olha para nós mesmos e temos essa impressão, que nós nos comparamos aos outros e a gente começa a achar que, porque a gente não é igual fulano, igual ciclano, a gente não tem força, a gente não tem influência, a gente não vale nada. Olha a maneira amorosa como Jesus está se aproximando dessa igreja, que vive instabilidade política, vive instabilidade geológica, tem medo de que qualquer hora vai soar a sirene, bicho, todo mundo vai ter que sair correndo porque o terremoto está acabando com tudo. As pessoas construíam as suas casas em Filadélfia já pensando no terremoto. Eles ficavam sob a tirania do Império Romano. Medo, pobreza. Mas olha só, ainda assim, você obedeceu a minha palavra. E a minha palavra aqui não é a minha palavra Bíblia. Quando a gente lê o versículo 10, você vai ver. A minha palavra é, assim, você obedeceu a minha palavra de perseverar. A minha ordem de perseverar. Mesmo sob sofrimento, você perseverou. E não negou o meu nome. Sabe o que é não negou o meu nome? É não deixou de viver em coerência com o meu nome. Sabe quando o seu filho apronta? E você dá uma bronca dele e fala assim, o que vão pensar de mim agora? Você fez isso? Aqui em casa você aprendeu a fazer isso? Foi aqui em casa que eu te ensinei a fazer isso aí? Agora todo mundo está achando que o que você fez lá é porque eu ensinei. Não negar o nome de Deus é isso, é você viver de maneira que quando vem a sua vida, as pessoas não tenham dúvida que você está vivendo em nome de Deus. E Jesus está dizendo para essa igreja, mesmo por todas as dificuldades que você viveu, você perseverou, você resistiu diante da pressão e você continuou vivendo os meus princípios. Mas veja um negócio aqui, irmãos. Filadélfia, ela sofria perseguição política. Tinha a perseguição do Império Romano. Mas sabe o que era pior nesse caso, talvez? Era a perseguição da igreja. Como? No primeiro século, você não tinha muito discernimento qual era a diferença. Não é que nem hoje, que é muito definido. Cristãos, judeus,
muçulmanos, hinduístas, né, hindus. Hoje é muito definido, mas no primeiro século, quando você falava cristãos e judeus dentro do Império Romano, era meio que a mesma coisa. Quem era de fora não sabia distinguir. Então, quando pintava uma perseguição para todo mundo, para os judeus e para os cristãos. Qualquer um que adorasse uma divindade diferente ia entrar no bolo. O problema era que o grupo judeu que morava em Filadélfia, assim como o grupo judeu que morava em Tiátira, que a gente viu semana passada, que eram aqueles mentirosos que viviam de maneira incoerente, ou seja, eles diziam que adoravam a Deus, mas para poder manter os seus negócios, eles adoravam aos deuses gregos. Aqui, os judeus que estão aqui, eles perseguiam os cristãos, por quê? Porque os cristãos diziam que o Messias era Jesus Cristo que havia morrido. E para o judeu, Jesus não é Messias coisa nenhuma. Isso é uma blasfêmia para o judeu. Então, havia essa perseguição contra os cristãos, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês parem com isso, porque Jesus não é Messias coisa nenhuma, ele não é a esperança de vocês coisa nenhuma. E Jesus vem até a Filadélfia e diz o seguinte: olha, vejam, eu obrigarei esses que pertencem à sinagoga de Satanás, esses que tentam descredibilizar a sua fé no Evangelho, por exemplo, da graça, e eu vou fazer eles reconhecerem o quê? Que você é poderosa. Reconhecer que você agora está por cima, eles estão por baixo, é isso? Eu vou obrigar eles a reconhecerem que eu amo você. Existe uma grande diferença, meus queridos, entre você achar que Deus vai se vingar por você e botar você no alto e dizer, agora você é o cara, e entre você dizer, Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma marca da igreja de Jesus, o amor, o perdão. E é nesse ponto que a igreja de Filadélfia não pode desse ponto que Filadélfia não pode se perder na sua jornada. Ela não pode deixar ser provocada, ela não pode se perder na ira, ela não pode se perder na autocomiseração. Ela precisa ter uma visão muito clara de quem ela é diante de Deus e de quem ela não é. E nós que conhecemos o Evangelho sabemos que a boa notícia significa que nós sabemos que nós somos piores do que nós jamais imaginamos. Ao mesmo tempo que nós somos mais amados e aceitos do que nós jamais esperamos. Tenha uma consciência adequada de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Filadélfia, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Viu? Porque você ficou firme nos dias difíceis, Filadélfia. Eu vou proteger você do grande tempo de tribulação que vai vir sobre o mundo. Presta atenção, proteger significa o quê? Livrar você? Significa que enquanto a tempestade estiver caindo, você vai estar andando no meio da tempestade seguro. Gente, isso é tão óbvio para aqueles que vão sendo moldados à imagem de Jesus. Mas para aqueles que só buscam Jesus para usá-lo, isso nem passa pela cabeça, porque para a sociedade contemporânea, para a religião da atualidade, espiritualidade é usar o divino ao seu favor, ao seu benefício. Quando a espiritualidade genuína é quando eu reconheço a minha fragilidade e a minha incompetência e digo, Deus, eu cheguei ao fim de mim mesmo, não dá mais. É quando eu chego diante de Deus e digo, Deus, eu sou fraco, pobre e nu, eu preciso que você me dê roupas, eu preciso que você me limpe. Você não vai conseguir encontrar as respostas para a sua vida enquanto você estiver olhando para a vida a partir de você mesmo, porque você precisa começar em Jesus para olhar para si. Jesus não diz que ele é o alfa e que ele é o ômega. Sabe o que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego. Quer dizer que nele começam todas as coisas. Se você vai começar a olhar para a sua vida e tentar discernir quem é você, para onde você vai, o que você tem que fazer, você tem que sair de você para você olhar para você a partir de outro ponto. E esse outro ponto é Jesus. Você tem que olhar para Jesus e pensar, o que Jesus pensa de mim? E o que Jesus fala sobre isso? Para depois eu voltar para mim e seguir a minha caminhada.
Enquanto você estiver olhando para você e querendo que Deus venha te servir, e que você use Deus para chegar a um objetivo seu, vai ser impossível você mudar de mente, vai ser impossível você experimentar a relação com Deus, vai ser impossível você experimentar a presença do Espírito na sua vida. Eu protegerei você no grande tempo de provação que virá sobre o mundo. Irmãos, tem essa teoria da grande tribulação, né, que o pessoal fala que nos últimos tempos viria e tal, e que a igreja vai ser arrebatada antes. Vocês já ouviram essa história, né? Deixa eu te dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Deus te protege no meio das tribulações. Deixa eu te dar outra notícia boa. Você vai passar por todos os momentos difíceis que tiver que ser passados na história. Seja por disciplina de Deus, seja por juízo de Deus sobre o mundo. Mas se você está em Jesus, você vai ser protegido. Você vai ser fortalecido, você vai permanecer. Olha que interessante as promessas que ele faz no final do nosso texto. Filadélfia, eu volto em breve, eu venho em breve. Essa expressão ela pode significar duas coisas dependendo de como você olha para ela, certo? Como que essa expressão causaria terror em você? Você ouvindo essa notícia, eu venho em breve. Sabe como que essa notícia me causava terror quando eu era pequeno? Quando minha mãe falava assim, nós vamos chegar em casa, nós vamos conversar. Ou, seu pai vem em breve. E por que eu ficava ansioso? Porque eu estava desobedecendo meu pai e desonrando o nome dele. E eu tinha medo de que ele viesse e me julgaria. E me punisse. Se você é alguém que anda longe do Evangelho e você escuta esse negócio, eu venho em breve, você pensa assim, opa, eu preciso botar minha vida em ordem, porque se ele vier, eu estou lascado. Mas se você está seguro no amor de Deus, que é o caso de Filadélfia, essa expressão eu venho em breve, ela deve ter uma resposta do outro lado assim, vem Senhor, vem teu reino, estou esperando você vir, Deus. Vem porque eu já não dou mais conta por mim mesmo. Não é mais a minha força e o meu jeito opressor de fazer as coisas. Eu já tentei na minha vida fazer tudo do meu jeito e não deu certo. Vem porque se o Senhor é a única razão e esperança que eu tenho. Vem Senhor. Talvez você que hoje à noite está vivendo um momento na vida complicado, hoje de manhã, talvez para você essa oração é a única oração que você pode fazer. Jesus, vem. Mas vem mesmo e põe ordem do seu jeito na minha vida. Apegue-se ao que você tem, Filadélfia. Apegue-se ao que você já ouviu sobre o amor de Deus por você. Sobre a justiça e a verdade de Deus também, que Deus ele quer ser levado a sério. Mas se apegue também ao amor que ele derramou por você na cruz e não deixe nada mentir para você, dizendo que você precisa ganhar com seus próprios esforços o reino de Deus. Ouça o que Jesus diz, aquele que crer em mim será salvo. Aquele que render a sua vida a mim, aquele que nascer de novo, ou se confie nisso, se apegue a isso que você tem para você seguir em frente, meu querido. Para que ninguém tome sua coroa. E essa coroa não é uma coroa de prêmio, não é uma coroa de recompensa para você. Tira essa ideia da cabeça. A coroa de prêmio de recompensa é dele, que tem a chave de Davi. Porque é ele que abre as portas do reino, porque ele tem o direito de abrir as portas do reino, porque ele morreu por nós e conquistou esse direito, é dele, a glória é dele. Essa coroa é a coroa de louros, que todo atleta recebia, sabe quando? Quando terminava a prova, chegava ao fim, ele era coroado. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não termine a corrida no meio, não desista antes.
siga confiando em mim. Hebreus já falava isso para nós. Não importa os dias difíceis que você está vivendo, sabe por quê? Porque se você confiar em mim, o vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus. Numa cidade onde os terremotos vinham e abalavam tudo, a ideia de Filadélfia encarnada no coração era que quando as tribulações vinham, não sobrava nada. Mas Deus está dizendo, você tem vivido sobre dificuldades de terremotos, você tem vivido sobre dificuldades de governos tiranos, mas sob o meu governo você permanece mesmo diante desses momentos difíceis. Entendeu? Se você confiar em mim, tudo isso que te amedronta vai passar um dia, mas eu vou permanecer para sempre. Hoje você enfrenta o problema do seu casamento, você enfrenta uma enfermidade, você enfrenta a falta de dinheiro, você enfrenta o conflito, talvez você enfrenta a perseguição, mas isso vai passar, e a única coisa que permanecerá é aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Se você construir a sua vida em cima disso, você não tem o que temer, você enfrenta qualquer coisa. O vitorioso ficará firme, o vitorioso não terá dúvidas de quem ele é, não vai ficar sendo mudado o nome dele o tempo todo, porque vai ser escrito nele o nome de meu Deus. Não vai chegar um monte de imperadores e mudar e manipular a cidade, mas vai ser o Deus verdadeiro que demonstrou amor, ele não falha. Ele também será cidadão da cidade de meu Deus, uma identidade política, uma identidade de cidadania, para uma cidade que tem essa instabilidade. E também escreverei nele o meu novo nome. Essa é uma igreja fraca, frágil, e que precisa perseverar. Talvez você está perseverando, mas você ainda se acha forte demais para Deus. Você ainda acha que você não precisa mudar, que você ainda está com a razão. Às vezes você não quer incomodar Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe quem você é. Deus sabe da sua fragilidade. E a melhor maneira de você lidar com isso é seguindo Jesus. Sabe como que Jesus mostrou sua força? Vou mostrar para vocês como é que ele demonstrou sua força. Dá licença. Vocês já imaginaram que o Deus Criador do universo, ao vir até nós para nos salvar e para nos desafiar, nos confrontar dos nossos pecados, Ele não chegou com o pé na porta? Ele não chegou nos oprimindo e nos obrigando, mas Ele veio assim, numa manjedoura, dormindo, tranquilinho. Dá uma olhada. O nome dele é Davi. Coincidentemente. Isso aqui é ser forte em Deus. Às vezes você vai ter que deixar cair algumas coisas. Você não precisa ter medo do que as situações que você enfrenta causem sobre você. Sabe por quê? Aquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi, Ele está contigo. Descanse nele. Ele está preocupado se a mãe dele está olhando ele aqui? Ele não está nem aí. Ele está dormindo. E sabe o que é interessante? Ele nem tem consciência ainda do pai e da mãe. Sabe que é alguém que ele pode confiar. Ele instintivamente vai até eles. Pergunta para ele se ele ama os pais. Vamos ser franco. Não ama nada. Também não odeia, mas não sente nada pelos pais. E mesmo assim os pais estão cuidando dele. Por que você acha que Deus vai te abandonar? Ainda quando você não percebe Deus, Ele está cuidando de você, meu querido. Se você não for como uma criança, vai ser difícil você entrar no reino dos céus. Se você tentar resolver todas as coisas do seu jeito, na força, ganhando a discussão, não vai rolar. Deixa ele aqui. Né, Davizinho? Bonitão.
Talvez uma grande expressão dessa fragilidade pode ser visto por muitos de vocês que estão aqui. Eu conheço tanta gente que é forte aos critérios do mundo, e aos critérios do mundo, força é força financeira. Eu conheço tanta gente que tem dinheiro, tem poder, tem influência, já fez todas as mudanças no corpo que precisava fazer, já comprou todos os itens que desejou, construiu a sua casa do seu jeito, está lutando com a vida do seu jeito, vivendo à base de calmantes, tratamento do terapeuta, tomando café sozinha, ou sozinho às 11 horas da manhã, os filhos distantes, os filhos brigados. Mas dentro da casa dessas pessoas, tem uma mulher, que algumas gostam de chamar de secretária, mas que a gente sabe que elas são empregadas domésticas, e que vivem essa vida aqui, ó. E enquanto a patroa está sentada na mesa do café, sozinha, a empregada doméstica que conhece Jesus, que é da Assembleia de Deus, ela está lavando a louça e está dizendo assim: Deus, toca no coração da minha patroa. Deus, arruma essa casa, Deus. Não, eu sei que o que eu tiver que fazer, eu vou arrumar, mas eu estou dizendo assim, arruma de outro jeito, Senhor. Arruma essa... Oh, Deus, meu patrão, ele tá todo doido. Ele está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. E muitas vezes essa pessoa que trabalha lá, ela pegou um ônibus às 5 da manhã, e ela foi até Belo Horizonte, lá ela pegou um outro, ela chegou às 7h30, 8 horas no trabalho dela, ela vai ficar lá até às 6, e vai voltar às 9 da casa, e ela não ganha nem 10% do que você ganha. Mas ela experimenta isso aqui, ela dorme nos braços do Pai. Ela não tem problema em admitir a fragilidade dela. Vocês conhecem casos assim? Eu conheço um monte, e a Bíblia está cheia de casos assim. Naamã, por exemplo, um alto general do exército sírio, sabe quem que falou para ele buscar o profeta Eliseu para ser curado? Uma empregada. Não é engraçado que a maneira como Deus usa para transformar tanta gente nesse nosso mundo de força, Ele usa de uma maneira tão fraca? Se você fosse transformar alguém, você chamaria quem? Não, vamos chamar alguém que tenha habilidade de conversar com a pessoa, de ler os pensamentos, alguém que tenha um jeito, um psicólogo, um terapeuta, que consiga ser mais sensível, ou vamos chamar alguém que tenha o mesmo poder econômico que ele, para ele poder ficar. E Deus fala, não, isso aí não resolve nada. Do meu jeito é diferente. Eu vou chamar aqueles que ninguém dá nada por eles. E é interessante como que isso é verdade, irmãos. Ao longo da minha vida, as grandes experiências de irmandade, de fraternidade em Cristo, as grandes experiências de trabalho juntos, não foi com aqueles que tinham os parâmetros concretos. Foram com aqueles que eu olhava e eu no coração pensava, não, isso aí não vai dar nada. Talvez Deus queira te chamar nessa manhã para, ao invés de olhar para a tua vida de cima, olhar de baixo. Para Ele. Ao invés de ir lá em cima e olhar para baixo. Talvez nessa manhã Deus esteja te chamando, olha, pare de me usar para os seus projetos de poder, para os seus projetos de domínio. Deixa eu te usar para os meus fins. E se o meu objetivo para você é que você diminua, descanse em mim. Quando você não tiver mais medo, você vai confiar em mim.
E a hora que você deixar o amor de Deus guiar você, sabe o que vai acontecer com o medo dentro de você? Ele vai ser lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sua perseverança é baseada na sua força e confiança em Jesus ou em você mesmo? Talvez você pense assim, não, Fernando, eu estou tranquilo, eu já caminho na igreja há muitos anos. Eu já entendi esse negócio. Bom para você, porque eu ainda não entendi. E eu ainda me pego muitas vezes fazendo inconscientemente do meu jeito. E o interessante desse negócio é que o exercício não é eu perceber. O exercício é eu ter humildade suficiente para dizer o que Davi disse a Deus: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau. Traz à tona os meus pensamentos. Se você olhar para você mesmo, você não vai conseguir se ver. Você vai precisar sair de você. É interessante isso. Para você olhar um objeto, sabe o que você precisa? Para você saber exatamente o que é um objeto, você precisa se afastar desse objeto às vezes, para poder olhar ele de longe. E quando você olha de longe, você vê o todo. Você quer conhecer a sua cultura? Não adianta você ficar enfiado em Lagoa Santa, você não vai conseguir conhecer a cultura de Lagoa Santa vivendo dentro de Lagoa Santa. Você vai ter que deixar Lagoa Santa por alguns meses e você vê Lagoa Santa de fora. Aí quando você voltar, você fala, agora eu entendi como é que a gente faz assim. E com a gente é a mesma coisa. Para a gente se ver, a gente precisa sair de nós mesmos e nos olhar a partir de Jesus. Como que Jesus nos olha? Jesus sabe que nós somos pecadores. Ele sabe das nossas imperfeições. Mas também Ele sabe o quanto nós amados somos por Deus Pai. Quando você olha isso e você fala, agora eu entendi. Você volta para si. E agora você toca a sua vida consciente dessa verdade. E não existirá terremoto, instabilidade política, estabilidade econômica que vai te derrubar. Mas lembre, não é porque você é forte. É porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Sabe quando nós nos tornamos fracos? Fortes? É quando na fraqueza nós obedecemos a Deus. Presta atenção, querido. O seu momento é de fraqueza? Fique firme e obedeça a Deus e você vai ver como que Ele vai tornar você alguém forte. Ele fez isso na vida de Moisés. 40 anos depois, Moisés achou que já não valia mais nada. E Jesus chama Moisés no deserto e fala, vem cá, agora você está pronto para liderar o meu povo. Porque 40 anos antes, ele achou que ele poderia ser um líder de Israel, sabe como? Matando um egípcio. E ele fala, agora eu vou. Eu tenho estudo, eu nasci no palácio, deixa aqui que eu vou dominar. Pá, matou o egípcio, o povo disse que eu não vou seguir você não. Ele teve que fugir. E depois de 40 anos ele falou, agora você está pronto, vem. José do Egito, 12 anos encarcerado, sendo quebrado. A hora que ele ficou fraco, totalmente no fim dele, Deus falou, agora você está pronto para ser usado. E eu tenho certeza que Ele quer fazer isso com você. A hora que você chegar no fim de você, Ele vai te usar na sua família, Ele vai te usar na sua igreja, Ele vai te usar no seu trabalho, na sua escola. Seja assim, como uma criança. Descanse nos braços do Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Vamos orar? Pai, nos ajuda, Senhor, a descansar como o Davi está nesse bercinho, essa cadeirinha. Faz de nós homens e mulheres que tenham um coração honesto de admitir as nossas fragilidades. Um coração honesto a ponto de reconhecermos que se tem alguém que é forte aqui é o Senhor e não nós. Não nos deixa ser enganados quando a gente se deparar com a nossa fraqueza.
porque é na fraqueza que o Senhor se faz forte em nós, é na humildade que o Senhor mostra a tua glória e o teu poder, mas aqueles que são arrogantes e orgulhosos, o Senhor abate eles. Nos faz como Jesus, humilde. Humilde que foi até a cruz como uma ovelha e não como alguém lutando e desafiando, mas alguém que se entregou completamente à tua vontade, Senhor. Faz isso das nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus nessa manhã. Amém.